Neemias 4, antes de Salmos, bem pertinho de Jó. Em reverência à palavra, vamos colocar de pé, vamos entrar na presença do Senhor em oração. Amém? Amém. Senhor Deus e nosso Pai, humildemente, Senhor meu Deus, primeiramente te peço perdão pelos meus pecados, as minhas falhas, Pai amado. Senhor meu Deus, quem sou eu, Senhor meu Deus? Não sou digna nem de beijar os teus pés, Senhor. Mas é tu que tens me escolhido e me chamado, Senhor meu Deus, me separado somente para ti, Senhor. Há muito tempo tenho negado o chamado que tu tanto querias, Senhor meu Deus, que executasse na tua casa, Pai. Ô Senhor meu Deus, só tu sabes, Senhor meu Deus, o quanto custa estar diante da tua presença, Senhor. Ô Deus amado, o preço é muito alto, Pai. Mas não aguento mais fugir, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Um barro amassado, Senhor meu Deus. Ô Deus amado, que o teu Espírito Santo, Senhor meu Deus, agora venha fazer a vontade dele. Que a tua igreja, Senhor meu Deus, tenha um coração contrito, Senhor meu Deus. Os olhos espirituais e os ouvidos espirituais para compreender a palavra, Senhor meu Deus, que tu tens inquietado o meu coração, Senhor meu Deus, para dividir com a tua igreja, Senhor. Desde já, Satanás, eu te dou uma ordem. Bate em retirada em nome de Jesus. Toda frieza espiritual, toda distração caia por terra em nome de Jesus. Oh Deus, tu és Deus na nossa vida, Senhor, na minha vida, Pai. E que agora, Senhor meu Deus, seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão? Acaso dos montes de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o muro de pedra. Ouve, ó meu Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e fazem que seja despojo numa terra de cativeiro. Não se lhe cubra as iniquidades e não se risque diante de ti o seu pecado. Pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificávamos um muro. E todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo em trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os adotitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar com confusão ali. Então pus o povo por famílias nos lugares altos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor,
grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, os vossos filhos, as vossas filhas, a vossa mulher e a vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, por si mesmos, tomavam as cargas, cada um com uma mão. Uma das mãos fazia a obra, e com a outra, oh glória a Deus, segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificavam. O que tocava trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, os magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estávamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvires o som da trombeta, para ali acorrei, e ter convosco o nosso Deus pelejará por nós. E assim trabalhávamos na obra. A metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com o seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam, e guarda de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Oh, glória a Deus, aleluia. Podem sentar, irmãos. Eu tinha trago essa palavra talvez mais ou menos uns 3 meses, pastora, no culto da quinta-feira, né? Não na terça, que é o nosso culto, né, participativo. E não sei por que Deus tem inquietado meu coração, mas essa palavra é muito linda, né? É muito linda. Eu acho que primeiramente, eu tenho certeza, primeiramente essa palavra veio de encontro à minha vida. Com tudo que eu tenho passado, com tudo que eu tenho pelejado na minha vida, né, em todas as áreas, e eu pude entender que tudo aquilo que é bom a gente não pode guardar pra gente, amém? A gente tem que dividir, principalmente com os irmãos em Cristo, né? Sendo que é uma palavra que Deus exorta, né? Nos ensina, né? Aqui tem todas as estratégias, né? Do povo, né? O que Deus me fez entender, né? Me fez entender que Neemias, ele tinha uma vida confortável no palácio, né? Porque enquanto eu meditava, o Senhor mandava eu voltar em Neemias 1. Vamos ler lá Neemias capítulo 1, versículo 1, 2, 3. Por quê? Neemias vivia uma vida confortável no palácio. Ele era copeiro do rei. Ele tinha todas as regalias lá dentro, né? Só que o que aconteceu? Aqui no capítulo 1 diz o quê? As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Ramane, um de seus irmãos, com alguns de Judá. E então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, aceitei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus.
eu senti que Neemias estava numa vida confortável. Ele tinha tudo ali. Mas o seu coração ardeu por lembrar que na terra onde eram os pais dele que viviam, havia sido queimado. As portas não existiam mais, estavam abertas para o inimigo entrar a hora que ele quisesse. Havia brechas. Só que em Jerusalém, pelo pouco que eu entendi, eu não tenho muito discernimento, mas eu tenho procurado que Deus me dê discernimento e sabedoria, entendimento, porque aos pequeninos na fé, e eu sou uma pequenina na fé, meu entendimento eu tenho dificuldade. Mas pelo que eu entendi, Neemias, ele ficou com o coração apertado, contrito, porque em Jerusalém eram muitos povos diferentes, pelo que eu li e entendi. Então é como se fôssemos nós hoje dentro da casa de Deus. Somos várias famílias aqui dentro, né? Seu coração ardeu porque, além de ser a família onde os pais dele habitavam, né, e morreram e foram sepultados lá, havia muitas famílias que precisavam que as portas, né, ficassem fechadas para que os inimigos não entrassem porta dentro e matassem os seus familiares e roubassem a comida deles, porque naquela época era uma dificuldade tremenda e onde eles invadissem eles roubavam tudo, não é mesmo? Mais adiante, deixa eu ver qual é o versículo que ele chega. Eu admirei Neemias porque ele foi um homem ousado. E eu entendi assim, ó, que diante de tudo isso, ele era uma pessoa que o rei não é apenas um copeiro que chegava ali, largava a comida e ia embora. Porque no versículo 2, no capítulo 2, versículo 2, o rei percebe a tristeza de Neemias. Vamos ler, vamos acompanhar, irmãos, para nós poder entender todo mundo junto, em nome de Jesus. Se é isso que Deus quer, amém. Capítulo 2, versículo 2. O rei me disse: por que estás triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre, como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Disse-me o rei: que pedes agora então? Vírgula, né? Como diz aquela lá, vírgula? Sim. Ligeiramente ele orou, né? Orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. E então o rei, estando com a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove o rei enviar-me e marquei certo prazo. Olha só, o rei permitiu, quando Deus quer, nada pode nos impedir. O rei permitiu que ele fosse, tá? Ele deu o prazo de quando ele voltaria. Não foi o rei: ah, não, tu pode ir, mas daqui a 3, 4 semanas tem que voltar. Não, o rei permitiu que ele fosse, né? Permitiu que ele estipulasse o tempo. Olha, e ainda disse o rei: se ao rei parece bem, né, dai-se-me cartas para os governadores da além de Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Ele foi ousado, gente. Ele teve ousadia. Ele tomou posse daquilo que Deus deu e ele tomou ousadia. Ele, além disso tudo, me pede cartas para que quando ele chegasse lá, ninguém travasse ele. Tudo estaria encaminhado. Porque, claro, naquela época, se chegasse sem as cartas, né, que o rei teria permitido de ele entrar em Judá, ele não entraria. Não é mesmo? Como também carta de Eufrates.
guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas, oh aleluia, da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do Deus era comigo. Ele ainda, além das cartas, além de ele estipular o prazo, ele pediu madeira para edificar tudo aqui. Amém, glória a Deus. A estratégia de Neemias: dedicou-se ao trabalho de Deus. Orou, reconhecendo a sabedoria, a soberania de Deus e a ilegitimidade de seus inimigos. Orou, pedindo a Deus que atentasse para o seu opróbrio e recusasse perdoar os seus inimigos. Ele pediu que Deus viesse e vingasse ele, né? Orou e montou guarda, tomando as precauções necessárias e clamando os homens a lutar por suas famílias. Por isso que eu digo, eu creio que essa palavra veio de encontro a nós, porque nós precisamos, né, entender que nós representamos as nossas famílias, os nossos familiares, e que dentro da casa de Deus nós temos que se levantar, fechar as portas que tem que ser fechadas, para que Deus possa vir ao nosso encontro, né, e abrir as portas que tem que ser abertas e nos abençoar como Ele quer. Mas isso tem que ter, né, determinação, posição, né, da nossa parte. Como eu disse, a palavra vem de conta primeiro a minha vida, né, para que eu entendesse qual é a verdadeira vontade de Deus. Conduzir o povo a se arrepender, confessar e fazer reparações. Difícil, né, irmão? Como é difícil se arrepender, confessar e fazer reparações. Só Deus sabe o preço que nós todos pagamos para isso. Ele mostrou determinação. Quantas vezes, irmãos, a pastora chega para nós e nos fala tal coisa, e eu quantas vezes bati de frente com a minha pastorinha? Eu te amo, pastorinha. Beijo. Se não fosse essa mulherzinha na minha vida. Ah, Jesus. Refutou a maledicência de seus inimigos e orou pedindo forças. Ele sabia que os inimigos eram fortes. Eles se juntaram todos, irmãos. Aqui em Neemias 4, quando a gente continuar, a pastora deu liberdade para continuar a palavra, a gente vai entender que os inimigos, eles não descansam e eles vão 10 vezes e vão invadir, tentar parar o povo de construir os muros, fechar as brechas. Foi um modelo de retidão. Recebeu o discernimento de Deus e orou pedindo a Deus que se lembrasse de seus inimigos. Ele pediu vingança, irmãos. Tomou providência para proteger as portas. Uma coisa muito importante aqui, que nós também vamos ver no Deslanchado, capítulo 4. Que Neemias, quando entra na cidade, ele foi com intento, mas ele não fala para ninguém o desejo que Deus colocou no coração dele. Aquele desejo ele guardou até o momento que ele entrou na cidade de Jerusalém. E ele começou a levantar as portas, uma por uma, das cidades. Além das portas que ele levantou junto com o povo, claro, exortando todos os familiares que trabalhassem. Ele manda botar 2 fechaduras. Porque aqui diz que são fechaduras e ferrolho. Ele poderia dizer, não, bota só uma fechadura. Ah, bota só um ferrolho. Ele manda botar 2. Fechadura e ferrolho. Oração e jejum, né? Orar e vigiar, irmãos. Nós temos que estar constantemente vigiando e orando. Oh Deus, misericórdia da minha vida, Senhor, porque nem sempre eu faço isso.
Irmãos, eu admito, sabe? Nem sempre eu faço isso. E por isso que o inimigo muitas vezes ele acha brechas na minha vida para entrar e fazer a fusarca que ele quer. Mas em nome de Jesus, que caia por terra hoje toda a armadilha de Satanás. Tirou da casa de Deus os pertences do seu inimigo. Oh, glória a Deus, aleluia. Quantas coisas temos que tirar da nossa vida, irmãos. Quantas coisas eu tenho que tirar da minha vida, irmãos. São coisas materiais, que a gente sabe que não pertence a Deus, mas a gente está ali apegado. Ai, não vou me desfazer, isso coisa é tão bonitinho. São coisas dentro do nosso coração. Ai, não quero perder aquilo ali. É tão bom, é tão gostoso para mim. Ah, Deus amado, tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Oh Deus. Ridicularizaram Neemias. Escarneceram dele, irmãos. Quantas vezes, irmãos? Não é, Jéssica? No colégio, no meu salão, no serviço dos irmãos. Quantas vezes, irmãos, nos afrontam, nos humilham, nos escarnecem. A Verônica? Me diz a Vivi. Até parece. Vai conseguir? Para, que ela ali está sempre caindo. Quando que vai conseguir? Para, está sempre lá na igreja, mas está sempre dando os furinhos dela. Oh, misericórdia, né? Queima, Jeová. Mas foi o que fizeram com ele. Fizeram com Jesus e vão fazer com nós, né, irmãos? Conspiraram para atacar e criar confusão. Oh, Deus amado, oh, querido Senhor, fala, Jeová, tu queres, Pai, seja falado. Quantas vezes, irmãos, glória a Deus, que Deus é infinito em misericórdia, Deus não deixa que nada fique oculto na casa dele. Há pouco tempo estávamos em confusão, irmãos. Há pouco tempo estava um vendaval, oh, Jeová. Mas eu disse para a pastora, quando Deus quer, Deus levanta um vendaval para que tudo seja colocado no seu lugar, em nome de Jesus. Irmãos, vocês têm que entender que não são as pessoas, é o inimigo que entra. Ele entra na casa de Deus sem ser convidado, porque ele é um imundo, um sujo, um astuto. Mas aqui ele não tem lugar em nome de Jesus. Usaram de opressão interna, resultante da sua própria injustiça. Olha só, né, como ele é sujo. O inimigo é muito sujo, irmãos. Opressão interna. Quantas vezes o irmão está lá tentando nos ajudar, a pastora está lá tentando nos ajudar, e o inimigo está lá nos oprimindo. Para. Não é isso, é aquilo. Não é assim, é assado. Opressão interna, irmãos. Para que a gente não venha entender qual é o verdadeiro propósito na nossa vida. Senhor, é tantas coisas, Pai. Criar uma distração e espalhar notícias falsas para atemorizar o povo. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmãos, criar uma distração. Quantas vezes, irmãos, somos distraídos na hora da pregação? A irmãzinha fica falando com nós, porque vamos ser sérios, né? Aqui a gente vem para se alimentar, é bem pouquinho tempo, mas sempre tem alguém que ou puxa um papinho, ou está olhando para o lado, ou vai dar uma passeadinha na rua, ou vai no banheiro. Não é as pessoas, irmãos, é o inimigo que está ali tentando tirar a nossa concentração, porque ele sabe que se no momento que a gente conseguir se concentrar na palavra, a gente vai aprender, e a pastora sempre fala, e está escrito: eis que conhecereis a verdade vos libertará. Ele não quer que a gente conheça, por isso que ele bota a distração. Temos que aprender a nos concentrar, irmãos. Eu, quando entro na casa de Deus, fecho os olhos e olho para o lado. Conspiraram para desacreditar Neemias. Olha só, quantas vezes fazem coisinha na nossa cabeça para a gente não acreditar no que a pastora está dizendo. Eu mesmo sou uma.
Quantas vezes vieram, mas não é bem assim. A pastora não pode falar tudo isso porque ela também não foi sentindo passado. Passado não importa, irmãos. O momento que a gente aceitou Jesus, e todos os dias a gente peca, mas a gente vai se arrepender. Eu sempre falo isso, né, pastor? Amém. Se a gente se arrepender de todo o coração, se prostrar, se arrepender mesmo, rasgar o coração, o Senhor já nos perdoa, é uma nova fase. Passou. E quantas vezes fazem isso? Não é fácil. Estar à frente de um trabalho não é fácil. Escreveram cartas para assustar Neemias e desanimar o povo. Quantas vezes, irmãos, pelo amor de Deus. As pessoas nos assustam com as circunstâncias. Quantas vezes lá em casa eu estou lá com o salão aberto, sabe? E vem pessoas falar alguma coisa. Abre outro salão ali, ó. Ela tá ganhando bem, mas tu tá parada, né? Por que será? Irmãos, as pessoas tentam nos atemorizar para que a gente saia do foco. Poxa, mas se foi Deus que me deu, se não está vindo o cliente hoje, amém, amanhã vai vir 2, 3 que vai suprir no outro dia. E muitas vezes nós tiramos o nosso foco de Jesus, das promessas que Deus tem para nós, e estamos lá, ouvindo a voz dos anjinhos maus que foram enviados por Satanás. Né? Misericórdia, né? Porque às vezes a gente não consegue, né, se manter na linha reta. A gente olha para um lado, olha para o outro, né? Mas ainda bem que Deus é infinito em misericórdia. Fizeram alianças internas. Eliasibe deu espaço para Tobias. Persistiram em seus atos de injustiça. Eles persistiram, irmãos. Aqui não diz que eles pararam, não. Eles persistiram. Vamos continuar então no capítulo 4, versículo 9. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Olha só, irmãos, aqui o povo estava cansado. Oh, aleluia, glória a Deus. O povo deixou por um minuto que aquela opressão do inimigo, oh Deus, tirasse a visão do alvo. Porque estavam cansados, irmãos. Estavam cansados. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos. Assim faremos cessar a obra. Olha como o inimigo é sujo, irmãos. Eu mesmo. Peguem eu como exemplo. Eu dou a minha vida, porque dos irmãos eu não sei. Eu sei da minha vida. Deus escolheu eu numa família de ímpios, de macumbeiros, espíritos.